nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta. Que privilégio que nós temos de poder abrir a palavra de Deus nessa noite, pensar com Deus. Deus disse em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então, Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. E nós podemos pensar com Deus por meio da sua palavra e poder descansar nas promessas de Deus revelada aqui neste livro. Amém? Ok, se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa noite, Salmos capítulo 35, Salmos 35, e vamos orar. Salmos 35, precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Jesus, Senhor, esse nome que está acima de todos os nomes, nós nos prostramos perante o Senhor nessa noite. Por favor, Senhor, vai de encontro de cada uma das nossas necessidades, seja elas física, emocional, financeira. Ó Senhor, vai de encontro de cada um nessa noite que está clamando por uma cura física, Senhor, por uma provisão financeira, por uma restauração, uma reconciliação. Age, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode, sim, mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível, tornar possível diante dos nossos olhos. Tu és soberano, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fale conosco nesse momento, por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Salmos 35, versículo 10. Aqui é um salmo de Davi. Davi estava passando por uma situação muito delicada, uma situação difícil, porque pessoas próximas de Davi estavam levantando contra ele. E ele clama diante de Deus com o livramento. Ele clama para que Deus envie seu anjo a proteger sua vida, a cuidar daqueles seus perseguidores. No versículo 10, ele disse, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Olha, Deus, Davi está falando, Deus, com quem nós podemos assemelhar o Senhor? Pois o Senhor livra o aflito daquele que é um mísero e um necessitado. Deus, Ele vê a nossa aflição, Ele conhece as nossas angústias. Davi falou isso em Salmos 37, Salmos 31, versículo 7. Ó Deus, o Senhor vê a minha aflição, o Senhor conhece as minhas angústias. E aqui Davi está expondo diante de Deus algo tremendamente sério. Ele foi traído por pessoas próximas. Ele estava sendo moído por pessoas que ele amava. Mas ele estava se mantendo de pé com a palavra de Deus. No versículo, o contexto que é muito interessante para nós pensarmos e entendermos, né, o contexto de Salmos 35, versículo 10, né, porque é muito interessante para entendermos a mensagem, essa mensagem dessa noite. Versículo 1 a 3, Davi está se sentindo injustiçado. Ele fala o seguinte, contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo, o broquel. E ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou. Dize, Senhor, a minha alma, eu sou a tua salvação.
No versículo 4 a 9, Davi pede a Deus que envergonhe os seus inimigos. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Seja como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio. E o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa, versículo 7, me tramaram laços. Sem causa, abriram covas para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prenda-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Esse é o contexto aqui do versículo 10, mas o pós-texto também Davi refere a seus inimigos como testemunhas traiçoeiras. Quando eles tinham problemas, Davi condoía com eles. Davi sofria juntamente com eles. Vejamos, versículo 11 a 17. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como bisbufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Olha, Davi está falando que ele condoía com aquelas pessoas. Davi sofria juntamente com eles, né? E aqueles que eram amigos de Davi, e mais do que amigos, irmãos, revelaram como inimigos. Quando Davi caiu, tropeçou, eles se alegraram. Eles se reuniram e xingaram Davi com palavras duras, abjetas, mesquinhos, odiosos, ordinários e patifes com Davi. Imagine como Davi se sentiu. Ele se sentiu traído. A dor da traição é profunda. Eles pagaram o bem com o mal. E o bem, eles pagaram o bem de Davi com o mal. Então, nós podemos lembrar de Isaías 6:20. Quem está escrito em Isaías 6:20? Olha lá, vamos ver. Isaías 6:20. Olha aqui, está escrito em Isaías, capítulo 6, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que... Você começou no 21. No 20, perdão. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai desses que mudam. Ai daqueles que traem, que chamam o bem de mal e o mal de bem. Inverte as coisas.
para te atacar, para nos atacar. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai deles! Deus irá contender com eles. Eles rangiam os dentes contra Davi. Olha só que ponto chegaram. Eles rangiam os dentes contra Davi. Você já se sentiu assim? Pessoas próximas, como Davi disse, meus amigos, meus irmãos, rangiam os dentes contra mim. Eu creio que todos nós, de uma maneira ou outra, já nos sentimos traídos. E a traição dói, machuca. Muitos nessa noite estão sendo traídos, enganados. E o engano gera sofrimento e mais sofrimento. Aqueles que eram para estar ao lado de Davi se levantaram contra ele. Aqueles que eram para estar do nosso lado se levantaram contra nós. Triste. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Sabe, amados irmãos, nessa noite, muitos de nós estamos sendo moídos. Mas a palavra de Deus nos faz permanecer de pé diante de toda situação. Davi disse aqui no versículo 19, 20 e 21, de Salmos 35. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, nem pisque os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e disse, pegamos, vimos-lo como os nossos próprios olhos. Lembra de Salmo 120, amados irmãos? Salmo 120, o salmista diz o seguinte, Salmo 120, o salmista diz o seguinte, na minha angústia, clamo ao Senhor, Ele me ouve, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado? Ou que te será acrescentado? Ó língua enganadora. Pensa de Davi, os seus amigos, seus irmãos, pessoas que estavam à volta dele, falando mentira. As suas línguas estavam falando de engano, tramaram contra Davi quando ele caiu. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e quando ele errava, ele confessava, sacudia a poeira e caminhava. E nós aqui estamos no dia 5 de novembro de 2025, andando pela graça de Deus, e às vezes nós vamos cair. Mas quando caímos, a obra consumada por Jesus, a graça de Deus nos restaura, nos coloca de pé, e nós podemos caminhar novamente como nunca tivéssemos pecado em nossas vidas. Esta é a aplicação da obra consumada em nossas vidas. O inimigo range os dentes contra nós. E talvez o inimigo é a pessoa que está vivendo ao seu lado, na sua casa, seu vizinho, no seu bairro, na sua cidade. Pessoas que você convivia com elas, mas de repente elas estão fazendo fofoca mentirosa contra você. Estão batendo palmas quando você cai. Estão usando a língua com palavras duras, como Davi disse aqui no Salmos 35, palavras abjetos, palavras duras, palavras que esmagavam, moía Davi. Imagina Davi se sentindo moído, esmagado. Este é o sentimento de muitos de nós, filhos de Deus, nessa noite. Sentimos moídos, abandonados, perseguidos, afligidos. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo disse, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados,
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque nós temos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como nosso Deus, o nosso Pai, que nos ama. Sabe, Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então, a graça de Deus, ela nos restaura, ela nos faz manter de pé, mesmo quando nós estamos sendo esmagados, moídos pelas circunstâncias ao nosso redor. Deus está conosco, Deus vê a nossa aflição, Ele conhece a nossa angústia e Ele tem uma provisão para cada um de nós neste momento. Nós temos irmãos, amigos que estão do nosso lado, que não concordam com aqueles que nos perseguem, que não concordam com as línguas enganadoras que proferem mentiras contra nós. Nós temos amigos verdadeiros. Por exemplo, o Provérbios 17, né, que versículo maravilhoso que nós conhecemos, diz o seguinte, Provérbios 17. Em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz o irmão. E no capítulo 18, versículo 24, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado do que o irmão. E nós amamos os nossos amigos, e nós jamais vamos traí-los. Assim como Davi se manteve de pé quando ele estava sendo moído, nós nos mantemos de pé quando estamos sendo moídos. Deus coloca pessoas para correr juntamente conosco a corrida da fé. Jó, lembra quando Jó estava sendo moído? Que os seus amigos vieram de longe condoer com ele, mas se tornaram amigos molestadores, amigos falsos, molestadores. No capítulo 6 de Jó, versículo 14, está escrito: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Sabe, os amigos de Davi tinham abandonado o temor do Todo-Poderoso e falaram palavras duras contra Davi, perseguiram Davi. Davi, quando eles estavam doentes, Davi se condoía com eles, Davi orava por eles, Davi tirava suas próprias vestes para eles e se colocava de pano de saco em favor deles. Mas no momento que Davi cometeu um erro, eles se levantaram contra Davi. Amigos molestos traíram Davi. E Jó diz: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Sabe, amados irmãos, nós tememos o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Nós andamos na sua presença. A graça de Deus nos faz manter de pé em todo momento, mesmo quando estamos sendo moídos, sabe, por circunstâncias, situações, por necessidades. Deus está conosco. O Senhor batalha as nossas batalhas. Davi diz: Senhor, envia teu anjo para pelejar as minhas pelejas. Deus envia seus anjos a pelejar a nossa peleja. Confie em Deus, espere em Deus. Não entre em desespero, mesmo quando você está sendo traído, enganado. Coloque-se de pé. Ore pelos seus inimigos. Busque a paz. E descansa nas promessas de Deus. Porque Deus está contigo, está comigo. Ele jamais irá nos abandonar. Ele tem um plano para a nossa situação nesse momento. E Ele pode nos surpreender a qualquer momento. Com graça, com misericórdia, com cura, com provisão, com direção, com restauração, com livramento. Deus pode, o nosso Deus pode fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Então, permita que a graça de Deus te mantenha de pé, mesmo quando você esteja sendo moído. Amém? Amém. Uau! Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus morreu a sua e a minha morte. Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. 40 dias depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus. Mas ele deixou uma promessa, que um dia, muito em breve, ele voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você gostaria de ter essa garantia de vida eterna, salvação eterna, ore comigo agora. Onde você está? Como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou o terceiro dia e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. E confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Toda honra e glória seja dada a ti. Me dá uma nova vida. Me dá um novo começo. Me dê uma nova esperança. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tão grande salvação. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que nós possamos ter um final de semana abençoado. Que Deus possa nos surpreender, mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. E que nós possamos ver o impossível tornando possível diante dos nossos olhos. Porque quem fez a promessa é o nosso Deus, e Ele é fiel, e Ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.